Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 15 de dezembro de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Exames confirmam hérnias e ex-presidente Jair Bolsonaro deve passar por nova cirurgia. Carla Zambelli entrega cargo de deputada federal após pressão do ministro Alexandre de Moraes. Atentado terrorista deixa 16 mortos na Austrália e país anuncia revisão na lei que permite posse de arma. Polícia americana procura suspeitos de ataque em universidade e prende uma pessoa durante as investigações. Torcedor morre esfaqueado após confusão entre organizadas do Vasco e do Fluminense. E ainda, Corinthians e Vasco vencem nos pênaltis e estão na final da Copa do Brasil. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por exames nesse final de semana que confirmaram a existência de 2 hérnias na barriga. A defesa dele confirmou que o ex-presidente vai precisar passar por uma nova cirurgia. O ex-presidente Bolsonaro passou por exames no último sábado após uma autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF. O procedimento foi realizado nas próprias dependências da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. No pedido enviado ao Supremo, a defesa de Bolsonaro afirmou que o ex-presidente tem se queixado de dores, desconforto na região inguinal e apresenta quadro de soluços. O texto ainda informa a necessidade de tratamento cirúrgico. Na semana passada, Carlos Bolsonaro publicou um vídeo de Jair Bolsonaro dormindo. É possível ver soluços e espasmos musculares involuntários. Carlos Bolsonaro afirmou que o pai precisa de cuidados especiais 24 horas por dia. Na manhã desta segunda-feira, Carlos Bolsonaro publicou um outro vídeo e disse que o sistema tentou matar o próprio pai. Quero agradecer a Deus por esse momento. Somos mortais. Agradecer também médicos, enfermeiros que me viram desde o começo. Eu estava muito preocupado, que parecia apenas uma pancada na boca do estômago. Nós já levamos uma bolada no futebol. A dor era insuportável. E parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa, abençoada por Deus, detectou e evitou que o mal acontecesse. Então, em nome deles, meu muito obrigado aos médicos e enfermeiros de todo o Brasil por ter colocado essas pessoas certas nesse dia, a véspera do nosso 7 de setembro. Infelizmente, eu não vou poder comparecer amanhã na Presidente Vargas, no desfile de 7 de setembro. Nós estamos com o coração e mente, sempre tendo um Brasil acima de tudo e um Deus acima de tudo. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar, afirmou hoje cedo que o texto do PL da dosimetria não tem a menor chance de passar. Otto Alencar disse que o projeto de lei da dosimetria é pró-facção e chamou de absurdo o texto nesses termos em que está sendo discutido. O texto aprovado na última semana propõe que o crime de golpe de Estado, que tem pena maior, absorva o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e que a progressão de pena seja mais rápida do que a atual. Isso, na prática, permitiria a saída do regime fechado após o cumprimento de 1/6 da pena. Mas o andamento do projeto pode ficar apenas para o ano que vem. Isso porque os parlamentares estão na última semana de trabalho antes do recesso. Na manhã desta segunda-feira, o senador Alessandro Vieira, do MDB, afirmou que vai apresentar voto pela rejeição completa do projeto de lei. Segundo ele, esse caminho será tomado para que haja uma nova proposta com conteúdo mais adequado. E nesse final de semana, milhares de pessoas protestaram em várias cidades do país contra esse projeto de lei que pode anistiar os presos de 8 de janeiro. Milhares de pessoas saíram às ruas em todo o país para protestar contra o PL da dosimetria.
Defendido pela maioria conservadora do Congresso, esse projeto de lei pode reduzir drasticamente a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, que teve Luiz Inácio Lula da Silva como vencedor. A iniciativa foi aprovada pela Câmara dos Deputados na madrugada de quarta-feira e agora aguarda debate no Senado, marcado para a próxima quarta. Se o projeto de lei for aprovado, Bolsonaro pode ter direito à liberdade condicional em pouco mais de 2 anos. Na capital paulista, os manifestantes se reuniram em frente ao MASP, o Museu de Arte de São Paulo. Os protestos foram convocados por movimentos sociais, sindicatos e organizações estudantis de esquerda. A questão da anistia, a questão da legislação com a diminuição da dosimetria. A partir do momento que eles decidem que a dosimetria tem que ser menor, eles beneficiam não só quem eles bem querem, como eles não se importam pelas consequências dessa legislação nefasta que eles estão fazendo. Em Brasília, uma multidão se reuniu perto do Museu Nacional e marchou em direção ao Congresso. Os manifestantes carregaram faixas com os dizeres Congresso inimigo do povo, sem anistia para golpistas e o Congresso é do povo brasileiro. Em frente ao Congresso, uma grande faixa, direita e centrão, inimigos do povo. Meu desejo é manifestar para ver se a gente tira esse Congresso daí, tira essa gente daí e coloca gente nova no ano que vem. Já está na hora de dar um basta. Nunca houve um Congresso tão, desculpa a palavra, esculhambado como esse, só cheio de interesses próprios, se lixando para o povo. Vamos acabar com isso. Os manifestantes também protestaram contra a aprovação pelo Senado da emenda constitucional que incorpora o marco temporal, que restringe os direitos territoriais indígenas. O protesto aconteceu em dezenas de outras capitais, incluindo o Rio de Janeiro. A deputada federal Carla Zambelli renunciou ao cargo de deputada federal. Ela afirmou ter sido perseguida e que a história pública dela não foi forjada. A carta anunciando a saída foi entregue à Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados. Ela escreveu que a verdade foi dita e que a consciência dela permanece livre. Nas redes sociais, o líder do Partido Liberal na Câmara, Sóstenes Cavalcante, disse que a decisão foi estratégica diante de uma decisão vergonhosa do STF. Ele afirmou ainda que, ao renunciar antes da conclusão da cassação, Zambelli preserva direitos, amplia possibilidades de defesa e evita os efeitos mais graves de um julgamento politizado. A renúncia ao cargo aconteceu alguns dias após o ministro Alexandre de Moraes anular a decisão da Câmara dos Deputados que manteve o mandato da deputada. Na decisão, Alexandre de Moraes lembrou que é o Poder Judiciário quem determina a perda do mandato do parlamentar, condenado criminalmente com trânsito em julgado. Carla Zambelli foi condenada pela primeira turma do STF a 10 anos de reclusão por participar da invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Os analistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de inflação para este ano. A projeção caiu de 4,40% para 4,33%. A projeção do mercado para o crescimento do PIB ficou estável nesta semana em 2,25%. Os analistas também esperam que o dólar feche o ano em R$ 5,40. E o acordo comercial entre o bloco Mercosul e a União Europeia pode ser assinado nesta semana. O governo brasileiro estima que isso aconteça no próximo sábado em Foz do Iguaçu. A assinatura do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul no próximo sábado no Brasil virou uma dúvida, depois que a França pediu o adiamento da votação dos países europeus, prevista para esta semana em Bruxelas. Paris afirmou no domingo que o acordo não é suficiente para proteger os agricultores franceses e que as exigências da França não foram cumpridas. O presidente francês Emmanuel Macron pediu à presidente da Comissão Europeia o adiamento da análise do acordo, que deve ser adotado entre terça e sexta-feira. Mas o executivo europeu rejeitou o pedido e manteve o calendário, argumentando que a assinatura do acordo tem uma importância crucial, tanto no plano econômico quanto diplomático e geopolítico. A disputa abre uma semana que já se anunciava muito agitada em Bruxelas, onde os sindicatos agrícolas prometem a presença de até 10 mil manifestantes na quinta-feira, durante uma reunião europeia de chefes de Estado e de governo. Os agricultores do bloco se opõem ao acordo de livre comércio com a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.
O pacto favoreceria as exportações europeias de automóveis, máquinas, vinhos e outras bebidas alcoólicas. Em troca, facilitaria a entrada na Europa de carne, açúcar, arroz, mel e soja sul-americanos. Subiu para 16 o número de mortos em um ataque a tiros em Bondi Beach, na Austrália. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o rei da Inglaterra, Charles III, afirmaram que foi um ataque antissemita. Outras 40 pessoas ficaram feridas. As autoridades australianas informaram na manhã desta segunda-feira, no horário local, que aumentou o número de vítimas no ataque a tiros em uma celebração judaica na praia de Bondi, em Sydney. O incidente, tratado como terrorismo pela polícia australiana, deixou pelo menos 16 mortos e 42 feridos. I'm very sad duty this morning to report that 16 people have been confirmed as being killed. É com muita tristeza que informo que 16 pessoas foram confirmadas como mortas, 15 pessoas inocentes e um criminoso. Há 42 pessoas hospitalizadas em Nova Gales do Sul e as vítimas têm idades que variam de 10 a 87 anos, um fato devastador. A devastating fact. Em Washington, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que foi um ataque antissemita. Na Austrália, houve um ataque terrível, com mortos e feridos. Esse foi um ataque antissemita, obviamente. Eu só quero prestar minhas condolências a todos. No Reino Unido, o rei Charles III se declarou consternado e também descreveu a tragédia como um terrível ataque terrorista antissemita. O ataque ocorreu durante um evento chamado Chanukah by the Sea, que celebra o feriado judaico do Hanukkah, no qual participavam cerca de 1.000 pessoas. A praia de Bondi, no leste de Sydney, é uma das mais populares do país e atrai inúmeros banhistas e turistas, especialmente nos fins de semana. Durante esse ataque, um homem foi filmado desarmando um dos atiradores. Ele foi identificado como Ahmed Al-Hamed. Ele mora na Austrália desde 2006 e é um comerciante de frutas. Nas redes sociais, internautas abriram uma vaquinha e arrecadaram mais de $1.300.000 australianos. Isso equivale a quase 5 milhões de reais. E após esse ataque em Sydney, o primeiro-ministro do país, Anthony Albanese, afirmou que vai endurecer as leis para o porte de arma. Um memorial foi montado nesta segunda-feira em Bondi Beach, em Sydney, na Austrália, local que na véspera foi palco de um massacre. Velas e flores foram posicionadas em homenagem aos pelo menos 15 mortos e mais de 40 feridos registrados no tiroteio. Entre as vítimas estão uma menina de 10 anos, um sobrevivente do Holocausto e um rabino. No domingo, um homem e seu filho abriram fogo contra cerca de 1.000 pessoas que celebravam Hanukkah na praia mais famosa do país, levando a multidão ao desespero. Usando armamento pesado, eles dispararam contra os presentes por 10 minutos, até que a polícia matou o pai, de 50 anos. O filho de 24 foi preso e está hospitalizado com ferimentos graves. Várias cenas das pessoas fugindo correndo foram compartilhadas nas redes sociais. A polícia afirmou ter encontrado uma bomba caseira em um carro estacionado perto da praia e que o artefato explosivo improvisado provavelmente havia sido plantado por pai e filho. Nesta segunda-feira, o governo australiano anunciou que vai endurecer as leis sobre porte de armas. Segundo o primeiro-ministro Anthony Albanese, ficou concordado com os governadores dos estados e territórios australianos que serão exploradas maneiras de aprimorar a verificação de antecedentes para proprietários de armas de fogo, impedir que estrangeiros obtenham licenças para porte de armas e limitar os tipos de armas legalizadas. Massacres são raros na Austrália desde 1996, quando um atirador matou 35 pessoas na cidade turística de Port Arthur, que levou a uma mudança na legislação. Segundo a ABC News, os atiradores de domingo podem ter vínculos com grupos jihadistas Estado Islâmico. A polícia investiga a motivação do crime, mas as autoridades afirmaram que o ataque foi claramente planejado para aterrorizar a comunidade judaica. Um ato de antissemitismo, de terrorismo, nas palavras de Albanese. As autoridades americanas prenderam nesse domingo um suspeito de estar envolvido em um tiroteio no campus da Universidade de Brown, nos Estados Unidos. 2 pessoas morreram e 9 ficaram feridas no ataque.
As autoridades americanas informaram que prenderam uma pessoa que estaria envolvida no tiroteio de sábado no campus da Universidade Brown, em Providence, Rhode Island, perto de Boston. 2 pessoas morreram e outras 9 ficaram feridas, sendo 8 em estado grave. 10 das 11 vítimas eram estudantes. O ataque ocorreu no edifício Barrows & Hawley, local dos departamentos de Engenharia e Física, e onde várias provas estavam sendo aplicadas no momento. A prestigiada Universidade da Ivy League tem aproximadamente 11 mil alunos. Cerca de 400 policiais, de agentes do FBI e a Polícia Universitária, foram mobilizados. A polícia divulgou um vídeo do suspeito caminhando a passos rápidos por uma rua deserta. Ele é visto de costas após abrir fogo dentro de uma sala de aula no térreo. A polícia americana investiga a morte do diretor de cinema Rob Reiner e da esposa dele. O casal foi encontrado morto na casa da família na Califórnia. O cineasta e ator Rob Reiner e sua esposa Michelle foram encontrados mortos na mansão da família no sul da Califórnia. A descoberta de 2 pessoas mortas na residência de Reiner foi revelada por meios de comunicação locais. O canal NBC citou uma fonte próxima à família que afirmou que o casal foi encontrado morto, aparentemente com ferimentos provocados por arma branca. A polícia de Los Angeles não confirmou as identidades das vítimas, mas informou que estava investigando um caso de morte. Membros da família vão ser interrogados, mas ainda não há informações sobre os suspeitos. A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, também disse que uma investigação está em curso e lamentou as perdas, exaltando Rob como um ator aclamado, diretor, produtor, escritor e ativista político engajado, que sempre usou seus talentos a serviço dos outros. Rob Reiner dirigiu Harry e Sally, Feitos um para o Outro e Questão de Honra. Ele alcançou a fama como ator nos anos 1970, antes de começar a dirigir. Em 1989, dirigiu e atuou na comédia romântica Harry e Sally, protagonizada por Billy Crystal e Meg Ryan. Na manhã desta segunda-feira, o filho do casal foi preso. Ele é apontado como suspeito da morte dos pais. O Departamento de Polícia de Los Angeles afirmou que o caso deve ser investigado como homicídio. E o Chile tem um novo presidente, José Antônio Kast. Foi eleito com quase 60% dos votos. O novo líder chileno prometeu restabelecer a lei e deportar quase 340 mil imigrantes ilegais. Os chilenos escolheram José Antônio Kast para presidir o país pelos próximos 4 anos. O advogado ultraconservador de 59 anos se impôs com 58% dos votos no segundo turno, frente a Janete Jara, que representava uma coalizão de esquerda e conseguiu 42%. Em seu primeiro discurso após a confirmação de sua vitória, o novo presidente prometeu restabelecer a lei. Vamos restabelecer a lei. Vamos restabelecer o respeito à lei em todas as regiões. Esta foi a terceira tentativa de Kast de chegar à presidência, agora como candidato do Partido Republicano, que fundou há 5 anos porque a direita tradicional lhe parecia muito branda. O agora presidente eleito acredita que o Chile está caindo aos pedaços e promete deportar quase 340 mil migrantes sem documentos, a maioria venezuelanos. Confiamos plenamente que ele é a pessoa que vai regularizar, que os migrantes cheguem ao país, que cheguem, mas regularizados como deve ser. Muito contente porque a alternância de poder é a chave para a renovação da política, para a renovação dos poderes, para que cheguem os mais qualificados. Se um governo não fez um bom trabalho, é bom ir mudando e alternando as pessoas que estão trabalhando no governo. É bom ir cambiando e alternando a gente que está trabalhando no governo. Kast, que vai suceder o esquerdista Gabriel Boric, será empossado em 11 de março. O presidente Lula cumprimentou o novo presidente do Chile nas redes sociais. Disse que o Brasil seguirá trabalhando com o novo governo chileno em favor do fortalecimento das excelentes relações bilaterais. O político de direita será empossado no Chile em março do ano que vem. O grupo guerrilheiro colombiano ELN ordenou que civis em regiões controladas se confinem por 3 dias. O grupo iniciou exercícios militares em resposta às ameaças de intervenção do presidente norte-americano Donald Trump.
O grupo guerrilheiro colombiano ELN ordenou que civis em regiões sob seu controle permaneçam confinados por 3 dias a partir de domingo, enquanto realiza exercícios militares em resposta ao que chamou de ameaças de intervenção de Donald Trump. O grupo guerrilheiro mais antigo das Américas, que controla importantes regiões produtoras de drogas, alertou em um comunicado que lutará pela defesa do país e ordenou restrições de circulação de domingo até quarta-feira. Também pediu às comunidades que não transitem por estradas ou rios navegáveis. Trump alertou que não descarta atacar o território colombiano para conter o narcotráfico, enquanto Washington realiza uma operação militar no Caribe e no Pacífico. O grupo guerrilheiro acusa Trump de ter um plano neocolonial com o qual pretende intensificar a pilhagem dos recursos naturais da Colômbia. Segundo o Centro de Pesquisa Criminal Insight Crime, o ELN está presente em mais de 20% dos mais de 1.100 municípios da Colômbia. Um de seus redutos é a região de Catatumbo, uma das áreas com maior cultivo de coca no mundo, na fronteira com a Venezuela, onde controla a produção de cocaína. Diversos estudos relatam a presença do ELN do outro lado da fronteira, onde supostamente opera em aliança com os militares venezuelanos. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, nega essas acusações. O Camboja acusou a Tailândia de atacar uma província que abriga templos históricos. 15 pessoas morreram desde o início dos confrontos. O Camboja acusou nesta segunda-feira a Tailândia de bombardear a província de Siem Reap, onde ficam os famosos templos de Angkor, pela primeira vez desde que os confrontos na fronteira recomeçaram em 7 de dezembro. É importante notar que o número de caças e bombas de fragmentação usados pelos militares tailandeses tem aumentado significativamente, expandindo o alcance de seus ataques brutais ainda mais para dentro do território soberano cambojano. Nesta manhã, os militares tailandeses usaram caças F-16 para lançar bombas em um acampamento de civis deslocados na província de Siem Reap. A Tailândia confirmou que confrontos eclodiram em áreas de fronteira sem mencionar essa província especificamente. O distrito afetado está localizado a cerca de 70 quilômetros da fronteira disputada e a menos de 1h30 de carro do complexo de Angkor Wat, uma joia da arquitetura Khmer e a principal atração turística do Camboja. Segundo as autoridades cambojanas, 15 civis morreram desde o início dos confrontos entre os 2 países vizinhos do Sudeste Asiático, que disputam porções territoriais ao longo de sua fronteira de 800 quilômetros. A Tailândia afirma que 16 de seus cidadãos morreram nos confrontos, incluindo 15 soldados e 1 civil. Os 2 países se acusam mutuamente de provocar as hostilidades, que forçaram 800 mil pessoas a fugir para o outro lado da fronteira. E no próximo bloco, morre o torcedor esfaqueado durante briga no Rio de Janeiro. E personal trainer morre após atear fogo no próprio corpo e na esposa. O cantor Jones Mesquita Batista, da banda de forró Página Virada, morreu após colidir de moto contra um poste em Feira de Santana, na Bahia. Segundo informações, o acidente aconteceu em frente ao condomínio em que o artista morava, no bairro Papagaio. Jones Mesquita foi encontrado desacordado e com um sangramento na cabeça. Jones era vocalista da banda de forró Página Virada e tinha um show marcado na cidade, em Banzaê. Em nota, o grupo disse que solidariza com todos os familiares, amigos e fãs, e pediu ainda a Deus que conforte os corações de todos. A prefeitura da cidade de Banzaê também lamentou a morte do artista e manifestou sinceros sentimentos e respeito à memória dele. A Superintendência Municipal de Trânsito informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pelos órgãos responsáveis. Natural da cidade de Sobradinho, no norte da Bahia, Jones tinha mais de 26 mil seguidores no Instagram e compartilhava sua rotina de trabalho na rede social. Um homem reagiu a uma tentativa de assalto e matou o criminoso a tiros em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Um homem de 27 anos pilotava uma motocicleta quando foi surpreendido por 2 criminosos que estavam em uma outra moto. Durante a abordagem, a vítima reagiu.
sacou uma arma e disparou contra o criminoso. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento exato da tentativa de assalto. Os policiais que atenderam a ocorrência apreenderam 2 pistolas que devem passar por perícia. Morreu na madrugada de hoje o torcedor que foi esfaqueado durante uma briga entre torcedores do Fluminense e do Vasco. A vítima foi identificada como Gabriel Pereira. De acordo com o boletim de ocorrência, integrantes de uma torcida organizada do Fluminense se organizaram para atacar a sede da torcida do Vasco, localizada na comunidade da Achatuba. Nesse momento, membros da comunidade, que é dominada pelo Comando Vermelho, realizaram disparos de arma de fogo contra os torcedores do Fluminense. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a correria pelas ruas do bairro. Durante a confusão, Gabriel Pereira foi esfaqueado. Ele foi levado para uma unidade de pronto atendimento, onde ficou internado até morrer na madrugada desta segunda-feira. Um suspeito do crime foi detido e um outro conseguiu fugir. Um motorista de 27 anos foi morto após ser atingido por um disparo na cabeça dentro do próprio carro. Ao lado dele estava a esposa e a filha. Imagens mostram a ação do assassino que se aproxima do veículo e faz os disparos. Nenhum objeto foi levado. E o treinador físico Wagner dos Santos morreu após atear fogo em si mesmo e também na esposa dentro de casa na região metropolitana de Maceió. A polícia trata o caso como tentativa de feminicídio. Segundo informações, Wagner teria jogado um líquido inflamável sobre o casal enquanto estavam deitados na casa e em seguida teria ateado fogo. Relatos iniciais indicam que os dois teriam ingerido bebida alcoólica e discutido momentos antes do incêndio. A mulher, Isabela Cristina dos Santos, sofreu queimaduras em cerca de 99% do corpo e permanece internada em estado grave no Hospital Geral do Estado. Ela pulou para o quintal da casa e pediu ajuda aos vizinhos. Wagner permaneceu dentro da casa e morreu carbonizado. A polícia investiga uma possível tentativa de feminicídio. A seguir, presença de Messi em evento na Índia causa caos e destruição. E ainda, Corinthians e Vasco se classificam e fazem a final da Copa do Brasil. O governo espanhol multou a Airbnb em 64 milhões de euros por anúncios ilegais na plataforma. O Airbnb terá que pagar uma multa de 64 milhões de euros, equivalente a mais de 400 milhões de reais, principalmente por anunciar acomodações turísticas sem licença em sua plataforma de aluguel. O Ministério de Assuntos do Consumidor da Espanha já havia exigido que o Airbnb removesse em maio mais de 65 mil anúncios considerados ilegais. O papel das plataformas de aluguel de curta duração é tema de intenso debate no país, sobretudo nas principais cidades turísticas, onde muitos moradores as criticam por contribuírem para o aumento dos aluguéis. O ministro de Assuntos do Consumidor afirmou que milhares de famílias estão vivendo em situação precária por causa da moradia, enquanto alguns enriquecem com modelos de negócio que forçam as pessoas a saírem de suas casas. O órgão também mantém processos em andamento contra imobiliárias. E o Louvre iniciou a semana de portas fechadas. Os funcionários entraram em greve pedindo melhores condições de trabalho. O museu mais visitado do mundo está de portas fechadas nesta segunda-feira por causa de uma greve. Os trabalhadores denunciam condições de trabalho deterioradas e os recursos insuficientes no museu. A direção informou que estava contabilizando os funcionários que não aderiram à greve para tentar abrir o estabelecimento em algum momento do dia. Sabemos que 400 pessoas votaram e, repito, por unanimidade a favor da greve. Estamos acostumados à direção decidir se abre ou não o museu parcialmente, mas dado o número de grevistas que se declararam nesta manhã, acreditamos que se o Louvre optar por abrir, isso significaria que as condições de segurança para o público, o palácio e as coleções não seriam garantidas. É responsabilidade deles. Estamos paralisando o trabalho hoje e esperamos poder retomá-lo o mais rápido possível, mas isso exigirá compromissos firmes que devem vir do Ministério da Cultura, porque até agora a direção do Louvre nunca respondeu a essas reivindicações.
O Louvre, que em 2024 recebeu quase 9 milhões de visitantes, está no olho do furacão desde o roubo de 19 de outubro, quando 4 homens invadiram o local por uma janela e levaram em poucos minutos diversas joias da coroa avaliadas em mais de 100 milhões de dólares. O estabelecimento também teve que fechar uma galeria em novembro devido à deterioração do edifício e sofreu há algumas semanas um vazamento de água que danificou centenas de obras da Biblioteca de Antiguidades Egípcias. Centenas de pessoas vestidas de Papai Noel se reuniram para uma grande ação nos Estados Unidos: arrecadar fundos para caridade. Trenó que nada. Os Papais Noéis da cidade de Newry, no estado do Maine, no extremo norte americano, gostam mesmo de esqui e snowboard. Centenas deles encararam o frio e deslizaram pelas encostas nevadas em um grande show de habilidade. Na verdade, os bons velhinhos se juntaram para arrecadar fundos para instituições locais de caridade. O evento tradicional é chamado de Domingo do Papai Noel com a família. Essa é uma maneira muito divertida de iniciar a época de festas e espalhar alegria. É muito divertido ver os Papais Noéis descerem juntos. Por isso, essa era uma das coisas que meus filhos mais queriam fazer nessa época festiva. Mágico. A palavra é mágico. Estamos trazendo o Natal, uma época mágica. É incrivelmente mágico pensar que todas essas pessoas estão aqui pelas mesmas razões. É ótimo retribuir e fazer parte da comunidade. Contando o exercício deslizando na neve, os Papais Noéis vão chegar em forma na hora de descer a chaminé no dia 25 para entregar os presentes de Natal em todo o mundo. Lionel Messi foi à Índia nesse final de semana para participar de um evento, mas a saída antecipada dele gerou caos. Torcedores indignados com a organização arremessaram cadeiras dentro do campo e quebraram estruturas do evento. Em viagem à Índia, onde é idolatrado, o astro do futebol Lionel Messi foi recebido no estádio Salt Lake, em Calcutá, por milhares de pessoas que gritavam seu nome e vestiam a camisa da seleção argentina. Segundo a imprensa local, o jogador de 38 anos deu uma volta olímpica no campo acenando para a multidão e, em seguida, deixou imediatamente o estádio, embora estivesse programado que ele participaria de um jogo exibição. A expectativa dos indianos se transformou em frustração, com os fãs no estádio se sentindo enganados com a breve duração do evento, o que deu início a incidentes. Estávamos esperando pelo menos vislumbrar o Messi, mas o que vimos? 15 minutos de espetáculo político. Mesmo quando ele entrou no estádio, 150 pessoas o cercavam. Ninguém conseguiu ver o Messi nem por um minuto. Centenas de pessoas invadiram o campo. Assentos foram arrancados das arquibancadas e atirados no gramado. Muitos torcedores pagaram mais de $100, R$540 na cotação atual, e acabaram se revoltando. Viemos para ver o Messi jogar, para nos alegrar. Crescemos assistindo o Messi, o idolatrando. Fomos inspirados por ele. Pensamos que poderíamos viajar quilômetros, vir a Calcutá e ter um vislumbre dele. Mas foi uma completa bagunça. Foi um evento totalmente político. Não sei o que estava acontecendo aqui. O lugar está completamente destruído. As pessoas estão muito frustradas. Dá para ver no estádio. Um oficial da polícia anunciou que o chefe da organização foi detido. Ele não forneceu mais detalhes, mas acrescentou que as autoridades vão providenciar maneiras de os organizadores reembolsarem as pessoas que compraram ingressos para o evento. A Federação de Futebol da Índia publicou um comunicado para ressaltar que não participou da organização, planejamento e execução do evento. Corinthians e Vasco vão fazer a grande final da Copa do Brasil. Corinthians e Cruzeiro fizeram um jogão na Neoquímica Arena. A Raposa precisava reverter o placar para poder ir à final e o Timão jogava pelo empate. Mas o roteirista dessa partida preparou algo pra lá de especial. Aos 40 minutos do primeiro tempo, Kenny Arroyo abriu o placar para os visitantes após completar um cruzamento. Na volta do intervalo, o Cruzeiro encaixou um lindo contra-ataque e Arroyo fez o segundo da partida.
Mas 5 minutos depois, o goleiro Cássio saiu errado na jogada e Matheus Bidu diminuiu. Neste momento, o placar agregado estava 2-2. E a vaga foi definida nos pênaltis. Matheus Pereira fez para o Cruzeiro. Yuri Alberto abriu as cobranças para o Timão e Cássio pegou. O Anderson fez para o Cruzeiro. Depay diminuiu para o Corinthians. William Azevedo fez o terceiro. Rodrigo Garro fez para o Timão. Na sequência, Lucas Borges fez para o Cruzeiro e Vitinho para o Corinthians. Nesse momento, a vaga para a final da Copa do Brasil dependia de Gabriel Barbosa, o Gabigol. E ele perdeu. Gustavo Henrique fez para o Corinthians e empatou as penalidades. O Wallace foi para a bola e Hugo Souza pegou a cobrança. E coube a Breno Bidon colocar o Corinthians na final da Copa do Brasil. Após a eliminação, o Cruzeiro demitiu o treinador Leonardo Jardim. Fluminense e Vasco se enfrentaram no Maracanã. No jogo de ida, o Cruz Maltino venceu por 2-1, mas o Flusão foi em busca do placar para levar a partida para os pênaltis. Paulo Henrique cortou errado um cruzamento e fez contra. Nas cobranças, Thiago Silva abriu para o Fluminense e marcou. Veguete perdeu para o Vasco. John Kennedy perdeu. E Ryan encheu o pé para marcar. Paulo Henrique Ganso fez o dele. Victor Luiz também. René marcou para o Fluminense. Felipe Coutinho para o Vasco. Mas aí, Agustin Canóbio chutou no meio e Léo Jardim pegou. Puma Rodrigues tomou pouca distância da bola e colocou o Vasco na final da Copa do Brasil 2025. O primeiro jogo de ida da final da Copa do Brasil acontece na próxima quarta-feira, às 9h, na Neoquímica Arena. E o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, e o governador do estado, Cláudio Castro, usaram as redes sociais para anunciar que na próxima quarta-feira o Rio de Janeiro terá ponto facultativo a partir do meio-dia. O Flamengo entra em campo às 14h para enfrentar o Paris Saint-Germain da França na final do Mundial de Clubes. E às 21h30 o Vasco enfrenta o Corinthians pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Esse foi o Gospel News desta segunda-feira. A todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7h, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite e até amanhã.